Boa noite, pessoal. Todos bem? Desculpe meu atraso. Tava aqui ajustando o telefone. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Fazia um tempo, né, que eu não aparecia por aqui. Felizmente a vida tá bem corrida, né? Muito trabalho. Mas é sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Na página do Portal Me. Esse super parceiro que sempre tá comigo, né? Já faz... Nossa, agora acho que nesse mês de abril faz 5 anos, 2017, 5 anos que eu faço as lives pro Portal Me. Nossa, como o tempo passa. Então quero primeiramente já agradecer de antemão a participação de todos vocês. O áudio tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dá esse feedback aí pra mim, por favor. E vão me falando, né? De onde vocês são. Se é que... Bom dia, né? Pra quem tá aqui no Brasil. Oi, Zênia, bom dia. Obrigada. De que região, né, do Japão vocês estão? A Ticiane também, obrigada, Ticiane, boa noite, seja bem-vinda. Nagoya, que legal. Saudade do Japão. Faz 2 anos e meio já que eu voltei. Ana Paula Morikawa, boa noite. Sejam muito bem-vindos para essa live especial, né? Toyota. Toyota conheço. Oi, Maurício, boa noite, tudo bem? Xiga, uau! Xiga é bem longe de onde eu morava. Caria, a Vânia também. Bom, gente, então vamos começar, né? Komaki, muito obrigada novamente, né? Então, para quem não me conhece, sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga. Rodrigo também, boa noite. Tive a oportunidade, né, de viver aí no Japão durante 3 anos, trabalhando como psicóloga, né? Olha, a Tiziane trabalha como tradutora, que legal, Kodomo Hatatsu, muito legal, Tiziane. Depois a gente vai, né, trocar aí algumas figurinhas, então, falando sobre autismo. Então, nesse período que eu estive aí trabalhando com crianças brasileiras, né, e latinas de uma forma geral, tive a oportunidade, né, de estudar e de conhecer muito. Eu já trabalhava com autismo aqui no Brasil desde 2014, mas aí eu tive uma imersão maior, né? Trabalhei como acompanhante terapêutica de uma criança autista, então realmente foi uma experiência incrível. E aí eu gostaria, né, nesse mês em que talvez comemorar não seja o melhor termo, né? Eu sei que assim a gente avançou bastante, felizmente, nos últimos tempos, né, nos últimos 10, 15 anos aí, nas pesquisas, no que a gente sabe a respeito do autismo e em ferramentas para trabalhar e para estimular, para desenvolver crianças e indivíduos autistas, mas ainda a gente tem bastante coisa ainda para conquistar, principalmente no que diz respeito a direitos, ao respeito à pessoa, né, autista, pessoa com autismo, e quebrar um pouquinho esse tabu, né, que a gente fazia antigamente, ou algumas pessoas ainda fazem, uma relação muito ruim sobre o autismo, né, de muita limitação, de impossibilidades, de que a criança autista jamais vai aprender, e felizmente a gente consegue hoje saber que isso não é verdade. A gente vai falar um pouquinho também, né, sobre as possibilidades terapêuticas, voltada para o autismo. Então, quero que essa live seja bastante fluida, tá? É um bate-papo, então podem colocando as suas dúvidas, eu vou respondendo, mas antes queria começar, né, então falando um pouquinho sobre o que é o autismo, né, que é o tema da nossa live. Deixa eu só ver que eu passei aqui Ana Paula Morikawa, mora em Ibaraki e tem uma filha de 11 anos com TEA. Que legal, obrigada pela participação. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, qualquer comentário, por favor, fiquem bastante à vontade, tá bom?
Falando um pouquinho então sobre o que é o autismo, né? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ainda não existe um consenso, né, entre a comunidade científica e médica sobre qual é a causa, se existe uma única causa, assim como também é da maioria dos transtornos, né? Então, é uma questão exclusivamente genética, é uma questão do ambiente. A gente sempre, na maior parte das vezes, pensamos que é uma união dos dois, né? Então, existe ali uma questão da constituição genética do indivíduo, que se manifesta em determinados momentos, né? E também tem uma questão que eu acho que é interessante falar, né? Não sei se vocês sabem, mas existe também uma questão de prevalência sobre os gêneros, né? Então, para cada 3 meninos autistas, uma menina autista. Ela, né, não é à toa que, né, tem que muitas comunidades, né, relacionadas ao autista está falando da cor azul, né? Então, meu mundo azul, o mundo azul por conta disso, né? Porque ela tem uma prevalência maior entre meninos. E eu penso que existe hoje, né, um movimento, assim como teve alguns anos atrás relacionados ao TDAH infantil, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, de que, né, tem um movimento de tudo que acontece, qualquer dificuldade, ou se a criança demora um pouco mais, né, para os marcos de desenvolvimento, ela acaba tendo aí um diagnóstico. E o que eu percebi, que eu presenciei muito no Japão, era um diagnóstico equivocado. E aí, né, mais provavelmente vou falar um pouquinho sobre essa questão de como é importante que vocês, né, que se o pai ou a mãe percebem alguns comportamentos que eu vou citar também, precisam procurar ajuda. Quanto mais cedo procurar, melhor, mas precisa procurar uma ajuda especializada para que você realmente tenha a informação correta do que está acontecendo com o seu filho, tá bom? Então, né, a criança nasce, nos casos mais severos, desde muito cedo, a gente já começa a perceber alguns comportamentos, alguns sintomas, e a gente começa a entender que, peraí, tem alguma coisa ali que não está funcionando muito bem. É mais difícil quando são pais de primeira viagem, quando é o primeiro filho, porque às vezes, se não tem muito contato com criança, não tem muita referência. E a gente tem ainda, né, um agravante de algumas falas que a gente ouve da família, ou até mesmo, né, de alguns profissionais, de pediatra, quando a criança não atinge, né, aquilo que a gente chama de marcos de desenvolvimento. Vou dizer para você que 100% das crianças precisam sentar com 6 meses. Não é 100%. Mas, porque algumas começam a sentar com 4 meses, outras começam com 7, 8 meses. Mas, por exemplo, uma criança com 10, 11 meses, que ainda não senta com autonomia, sem apoio, é um sinal de alerta. Então, falando um pouquinho, né, sobre como é que a gente diagnostica e quais são as principais características do autismo, essas características elas estão concentradas em 3 grandes áreas: comunicação, interação social e comportamentos repetitivos, ou que a gente chama de estereotipias, que são aqueles movimentos, né, que a criança faz, seja bater palmas, rodar, fazer o flapping de mão, né, que é esse movimento repetitivo, o flapping com o corpo, movimentos oculares, né, fica o tempo todo mexendo os olhinhos de um lado para o outro, para cima e para trás. Que mais que a gente pode colocar aqui de estereotipia? Pular, né? Rodar. Então tem muita coisa. Ou não, além dessas questões físicas, né, que a criança faz com o corpo, ela pode também ter esses comportamentos repetitivos com objetos. Então,
ele pega o carrinho, mas não faz, né, a função ali do carrinho, só pega e tudo que roda para ele é interessante. Então ele pega o avião e gira, né, a rodinha do avião, do carrinho, do caminhão, da moto, de tudo que tiver ali rodinha, ele apresenta esse comportamento, né? E aí é generalizado para tudo que tem ali uma rodinha, né? Esse mecanismo, ele faz esse movimento, né? Com relação à questão da comunicação, né? Porque a comunicação falada, né, oral, é uma parte da comunicação, né? O bebê não nasce falando. Ele precisa ali de um tempo para adquirir essa habilidade, né, para desenvolver tanto a questão do cérebro quanto de todo o aparelho, né, auditivo, né, para ser verbal. Então a gente ouve no começo da nossa vida, né, a gente nasce ouvindo, e a partir desse processo do ouvir a gente consegue então estabelecer a comunicação falada, né? E aí o que acontece? Comunicação, quando o bebê, né, estabelece, ele vai estabelecer de que forma? Ele vai, lógico, no primeiro momento é chorando, porque ele não tem outra ferramenta, mas a partir do tempo, vai passando, a criança vai estabelecendo outros tipos de comunicação, como se ele balbucia, se ele sorri, se ele olha para você. E aí, a partir lá dos 6, 7, 8 meses, ele já consegue estabelecer uma comunicação mais efetiva, do que ele gosta, do que ele não gosta, né? E aí, 1 ano já é para a criança ter estabelecido pelo menos as palavras básicas de mamãe, papai. Não precisa ser corretamente, né? Mama, mã, mamá, papá, ou alguma coisa relacionada à vidinha dele, a mamadeira, né, que pode ser tetê, pode ser mamar também, água, dá. E a criança, geralmente, se ela não consegue expressar verbalmente o que ela quer, ela de alguma forma te mostra. Então ela aponta, ela te leva até o lugar, ela pega, ela tenta pegar, né? Isso também é comunicação. Então, às vezes a gente fica só preso à questão da fala, mas não necessariamente isso. Por isso que os sintomas, né, de um autismo mais severo, a gente já começa a perceber bem antes, bem no comecinho, né? Então, essa criança que durante a amamentação, ou mesmo independente se é amamentação natural ou se é, né, através de mamadeira, ela não estabelece contato visual com essa mãe ou com qualquer pessoa que esteja, né, a alimentando, ela não estabelece o sorriso social. Então você olha para a criança e sorri, o sorriso social vem a partir dos 2, 3 meses, tá? É bem cedinho mesmo. E a criança não responde esse sorriso, mas às vezes ela sorri ou ri bem alto, sem motivo aparente. Então tá ali no cadeirão comendo, ou tá ali, né, ali com os brinquedos, não tem absolutamente nada fora do normal, ou ninguém fazendo graça, nenhum desenho passando, e a criança começa a rir, né, sem motivo aparente. Então são pequenos movimentos que quando a gente leva, né, para o especialista, aí acende essa luzinha aí, né, para que a gente possa ficar alerta e ir acompanhando todo o histórico de vida dessa criança. Então, assim, o diagnóstico, né, de autismo, particularmente, tá? Enquanto terapeuta e enquanto pessoa também, eu penso que precisa ser muito minucioso, porque eu sei que não é fácil, né, para a família receber esse diagnóstico, mas para alguns casos, realmente ele pode acontecer, inclusive a partir de 1 ano e meio, né, 18 meses, porque nenhum dos marcos, ou pouquíssimos marcos do desenvolvimento até essa idade,
a criança alcançou no tempo esperado, né? Como eu falei, não é engessado, né? É uma coisa que com certeza vai acontecer exatamente naquele tempo. Mas um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo bem. Só que muito mais, ou inclusive muito menos, né? Então, ai, nossa, olha que lindo. A criança não sabe falar, ela tem 1 ano e meio, mas ela conhece todas as vogais, ela fala palavras em inglês, ela repete tudo que ela ouve, mas ela não tem a fala espontânea. Isso também é um sinal de que alguma questão ali na comunicação não está funcionando, tá? Deixa eu voltar aqui e responder os comentários e daí a gente já fala da terceira área, que é a interação social. A Ticiane Taniyama, desculpa, tá perguntando até que idade a criança precisa falar. Então eu comentei, né, Ticiane, a partir de 1 ano, lógico, o balbucio começa antes, tá? 7, 8 meses, a criança já começa, né? Quando você fala com ela, parece que ela tá de alguma forma tentando te responder. Mas 1 ano, não fala absolutamente nenhuma palavra, a gente observa mais uns 2 meses. 1 ano e 2 meses, nenhuma palavra, já leva para fazer avaliação de fono, tá? Porque aí a gente já consegue, se há uma questão de um atraso na fala, ou, né, de qualquer diagnóstico que esteja relacionado à fala, ou até às vezes fazer uma audiometria para ver se a criança ouve. Tudo bem que, né, tem o teste aí, né, da orelhinha quando a criança nasce, mas às vezes, né, não é feito, aconteceu alguma coisa, enfim. Ou a criança sofreu algum incidente dentro de casa, que pode ter colocado alguma coisa na orelha, né, dentro do ouvido, empurrado, machucou, a criança não chorou, a mãe não viu. Então, assim, porque eles são muito rápidos, né, não tem essa coisa de ficar o tempo todo, o dia inteiro em cima dessa criança. Então, avalia, porque, como eu disse, independente do que for, quanto mais cedo a gente correr atrás e trazer uma intervenção, é melhor, tá? Então, sobre né, a fala é isso. Deixa eu ver que tem mais um comentário aqui. O Danilo Morishita tá dizendo: meu filho tem 9 anos e ainda tem dificuldade na fala. Então, não todas as crianças que têm dificuldade na fala necessariamente são autistas, tá? Existem vários outros diagnósticos relacionados especificamente à fala. Então, né, Danilo, não sei se seu filho faz acompanhamento com fono, mas né, fonoaudiólogo é o profissional mais indicado, né, para trabalhar com todas essas questões relacionadas à comunicação. E dependendo da razão disso, às vezes é uma questão de timidez, às vezes é uma questão, né, ali emocional, então o psicólogo também pode ajudar nesse processo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu perdi. Tá, então vamos lá. Aí, então, continuando, falando sobre essa terceira, né, área, que fala sobre interação social. Muitos dizem que o que acontece? Todo autista não gosta de abraço, né? E isso não é verdade, tá? O que acontece? A interação social, ela é muito mais do que a questão do toque. E aí, essa questão do toque eu vou falar um pouquinho mais pra frente. A interação é quando você, de alguma forma, você, né, tem ali um contato com outra pessoa e estabelece uma relação. Seja num diálogo, seja numa brincadeira, seja acompanhando ou aceitando comandos, né? Quando então a gente está orientando uma criança pequena, olha, não pode, toma cuidado, faz isso, faz aquilo. E a criança não responde a essas situações, né? Então, como eu falei, desde o sorriso social, então desde muito novinho, dá pra gente perceber o contato visual, né, que a gente utiliza como forma de comunicação também. Então, eu estou olhando para você, estou prestando atenção no que você está dizendo. A questão do brincar, né, então muitas crianças autistas ficam super à vontade brincando sozinha. Além disso, né,
elas podem se incomodar com a presença de outras crianças ou realmente né, viver de uma forma como se aquelas crianças não existissem. Então ela é autossuficiente, ela tá ali no mundinho dela brincando e não busca a interação com os pares, né, com as crianças que estão próximas a ela e nem com as pessoas de casa. Ele não pode não responder quando ele é chamado, né? Então, às vezes tem essa questão do pai falando, nossa, mas por que ele não... Será? E também traz essa dúvida de se a criança ouve ou não, né? Por quê? Porque o pai chama, a mãe chama, a avó chama, o irmão chama, todo mundo chama e ele não responde, né? Na maioria das vezes. Então, né? E tem essa questão, né? Também que trabalha com a parte... que eu vou falar agora, do sensorial, de se sentir extremamente incomodado, né, quando tem muita gente, então em aglomerações, seja por conta do barulho, seja por conta realmente da quantidade de pessoas, então os autistas têm alguns, né, têm essa dificuldade. Então, a questão, né, dessa parte da interação social tem menos a ver, né, com essa questão do toque, do abraço, do que se imagina, né? Então é mais com essa realmente questão de estar ali e interagir com os pares. Aí, outras características, né? Outras que a gente percebe no autista, né? E que é possível a gente conseguir olhar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa ali que é importante olhar com carinho, tá? Antes de entrar nisso, peraí que eu perdi uns comentários. O Rodrigo tá dizendo, é possível adquirir algo positivo para a pessoa autista? Pois vi na internet que Bill Gates e Messi são autistas e eles são gênios. Tá. Vou guardar essa perguntinha aqui um pouquinho, Rodrigo, e aí mais pra frente eu respondo pra você, tá bom? A Cláudia Assis está dizendo, o meu tem um diagnóstico severo, tem 7 anos e não fala e não consigo desfraldar, tirar a fralda, né? Aí, Cláudia, vou falar um pouquinho então sobre essa questão, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala da questão da sensibilidade, os autistas, eles podem ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade, que são os extremos. Então, assim, alguns autistas, e aí a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade pode ser na questão dos 5 sentidos, né, que a gente tem. Então, audição, olfato, paladar, tato, né, e visão. Então, alguns podem ter fotossensibilidade, não suportam ambientes claros, questões auditivas, então barulho muito alto, estrondo, fogos, isso desestrutura totalmente a pessoa e ela não consegue suportar. Tem a questão, né, do tato, então o abraço, o toque, beijo, né, carinho no cabelo, alguns não conseguem lidar com isso. E também tem outra questão relacionada ao tato, que é de texturas. Então, por exemplo, não gostam de grama, de terra, de areia, de massinha, de algum alimento, inclusive, né? Vou falar também sobre essa questão da seletividade alimentar. Então, algum alimento que seja pastoso ou seja muito firme, e eles também não gostam, né? A questão olfativa, né? De cheiros, então tem comida que eles não comem porque o cheiro é desagradável para eles. Às vezes, né? Quem tá ali próximo não pode usar perfume, não pode utilizar nem um difusor, né? De óleos no ambiente, porque qualquer cheiro é muito incômodo para ele, né? E ele não gosta. E a questão, né? Do paladar, que tem a ver então com a seletividade alimentar, que é uma característica muito comum em autistas. Só come determinado tipo de alimento, né? Só come arroz e feijão, macarrão não come, fruta não gosta, nada pastoso, cremes, sopas. Então tem essa dificuldade, né, muito grande de alimentação, né? Ou bebezinho só toma leite, não quer provar nenhuma outra coisa, ou determinados alimentos específicos, né? Então tem uma paciente que só come alimentos amarelos,
né, só come alimentos amarelos. Então, assim, é muito restrito, né? A mãe, né, e o pai ali o tempo todo buscando, né, alternativas, mas realmente ela não aceita. Então, é uma seletividade, lógico, não é todo mundo que tem uma tão severa, mas existe, né? E está relacionado a essa hipersensibilidade dos sentidos, né? Que cada um tem aí algumas características, não é presente em todos os autistas, mas geralmente uma ou outra em algum, né, algum dos sentidos existe. E aí, falando da questão, né, que a Cláudia trouxe do desfraude, é porque muitas vezes não consegue ter essa percepção dos instintos, né, do próprio corpo, da propriedade, né, do corpo. Então, assim, quando a gente sente vontade de ir ao banheiro, a gente, né, segura ali o esfíncter até a gente chegar no banheiro. Quando a gente tem uma dificuldade, né, principalmente, né, dentro ali de um transtorno de um grau mais severo, essa comunicação, né, entre o que a gente sente e o que a gente consegue entender de percepção, né, do corpo, ela acaba ficando uma informação que se perde no meio do caminho, né? Então, por isso que é a dificuldade de tirar a fralda, porque ele não conseguiu, talvez ainda, entender o processo, né, do que ele sente e do que ele tem que fazer com aquilo. Tá? Então, Cláudia, né, se você quiser depois me mandar uma mensagem na minha página, né, é @psicóloga Juliana Nakazaki. Aí a gente pode conversar um pouquinho sobre como é isso, né, e aí eu vou te dar algumas indicações, tá bom? Do que a gente pode, né, do que pode ser feito para poder ajudar. Obrigada pela sua participação. Oi, Milene, tudo bem? Boa noite, obrigada pela participação. E então, né, trazendo esses outros sintomas, né, que a gente pode verificar. Algumas crianças autistas não têm muita noção de perigo, né? Então você vê a criança em cima da mesa, em cima da pia, não olha assim, né, para atravessar, às vezes sai correndo. Então eles não têm muita noção do perigo. Tem a questão da seletividade alimentar. Tem a questão desses padrões, né, e muita dificuldade para lidar com qualquer mudança. Então, por exemplo, você tem ali a rotina da criança. Ela vai para a escola, ela acorda a tal hora, tal, não sei o quê. Aí o dia que não vai para a escola, né, a criança começa ali, né, a apresentar um comportamento de birra ou de baixo limiar à frustração, né? Então, se não é do jeito dela, ou se ela sempre tem uma garrafinha ou um item ali que ela gosta e aí quebrou e aí perdeu, aí a criança pode, né, manifestar ali uma crise comportamental, porque ele tem uma dificuldade a quebrar a rotina, né, a mudanças. Então, tudo tem que ser antecipado para evitar, né, esse desequilíbrio emocional. Então, isso também é uma das características do autismo, né? A questão, né, da fixação em alguns assuntos específicos. Então é muito comum assim, nossa, a criança só gosta de dinossauro, tudo para ela é dinossauro. Ou, a criança só gosta de bola, só gosta, né? Então, assim, aí ela acaba tendo um elemento ali, né, de preferência, e todos os outros acabam ficando de lado, né? Então, também isso é uma das características do autismo. Outra questão é o brincar não funcional. Então, lembra que eu dei o exemplo do carrinho, né? Aí você mostra para a criança, você pega o carrinho e faz rum, 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 faz o movimento, mas ela não repete, ela não imita. Aí ela volta a virar e mexer na rodinha. Ou ela pode fazer qualquer outra coisa, mas não faz essa utilização da função que a gente tem, que a gente imagina para aquele determinado brinquedo, né? Outra coisa, né, do padrão restrito é, por exemplo, enfileirar ou empilhar objetos, né? Então, às vezes, né, a mãe fala, nossa, olha que lindo, tá enfileirando o carrinho.
Tudo bem, se acontece uma vez, ok, mas se toda vez o brincar dele com os carrinhos seja enfileirar, ou seja, empilhar, peraí, entra nesse quesito de não ser uma brincadeira funcional, né? Porque, tudo bem, ele pode brincar ali uma vez ou outra que tá montando um estacionamento ou alguma coisa, uma loja de carros, né? Mas se inclusive, né, tô dando exemplo do carrinho, mas ele pode fazer isso com qualquer coisa. Faz isso com os blocos, faz isso com as pecinhas do quebra-cabeça, faz isso com as coisas, os sapatos dele no quarto, né? Então tem algumas questões que a gente começa a observar e fala, nossa, estranho, né? Por que ele brinca desse jeito? Então é importante, né, observar isso também. Que mais? Então, assim, eu sei que é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. No sentido de, nossa, eu tenho que olhar tudo isso quando uma criança, né, tá ali, quando eu tenho um filho, ou quando, né, realmente a criança está se desenvolvendo, mas começa a chamar a atenção, né? São aspectos que, por mais que eles sejam leves, que aí também, né, vou falar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico e da classificação, elas têm, né, elas chamam a atenção por conta disso. Você, de alguma forma, você acha estranho aquele comportamento que a criança está manifestando, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem mais uma dúvida. A Cláudia tá dizendo que o autista dela, né, o filho, é hipossensível, especialmente na mastigação. Está sempre a mastigar tudo, desde pedra, papel, brinquedos, parece sempre estar com fome. Queria poder fazer ele parar de mastigar tudo. Então, aí, olha que interessante, né, Cláudia? Você está falando que ele é hipossensível porque ele não sente, né, essa questão de, como fala? De se sentir incomodado, né? De colocar uma pedra na boca, de querer mastigar e tudo mais. Mas talvez é uma hipersensibilidade na parte oral, né? Na boca. Aquela questão desse estímulo para ele faz com que ele se sinta, né, animado. Então, por conta disso, dessa compulsividade ou dessa impulsividade, que também está bastante relacionado, né? Os autistas, eles muitas vezes são bem impulsivos. Então, por conta disso, ele vai colocando tudo na boca, né? Mas eu espero, né, realmente que você tenha acompanhamento. Felizmente, né, no Japão eu sei que existem muitos projetos e que tem crescido, e eu fico muito, muito feliz, né, porque quando eu fui para aí em 2016 eram bem menos oportunidades e possibilidades de acompanhamento com profissionais brasileiros. E eu digo isso porque, como eu falei no começo, né, eu me deparei com muitas famílias extremamente perdidas, assim, desestruturadas emocionalmente por conta de um diagnóstico que é feito de forma equivocada. Aqui no Brasil, né, a gente tem sempre uma equipe multidisciplinar para poder fazer e fechar o diagnóstico de autismo. E muitas vezes, por mais que muitos sintomas estejam ali presentes, a gente, de repente, faz um tempo de estimulação com essa criança, com fono, com TO, com psicólogo, com psicopedagogo, com fisioterapeuta, enfim, com tudo que for possível, e reavalia daqui 6 meses, e reavalia daqui 1 ano. Por quê? Porque às vezes não é autismo, são outras questões e que com a intervenção e a estimulação correta podem minimizar. E aí a gente tem ali um quadro mais claro, mais concreto do que realmente a gente está lidando. Então, só que, né, muitos relatos de mães aí quando eu estava no Japão meu filho foi lá fazer a Kensa de 3 anos, de 2 anos e saiu com diagnóstico de autismo. Eu falava, tá, tudo bem, mas por qual especialistas ele passou? Não, só pelo médico. Eu falo, então, mãe, é o seguinte, calma, vamos começar do zero, né? E outra, você tá aqui, independente do que tá no papel, a gente vai olhar para essa criança e vai desenvolver todas as possibilidades dela, né? Porque existe sim, né? Existe tratamento, existe intervenção terapêutica, como eu disse, sempre vai ser, sempre não, né? Mas a maioria das vezes vai ser com uma equipe multidisciplinar para ir trabalhando todas essas áreas que eu falei. Trabalha a comunicação, trabalha a interação social, trabalha as sensibilidades sensoriais,
trabalha né, a parte cognitiva, a autonomia, a independência. Então, tudo isso é possível. Claro, quanto maior o grau, né, de comprometimento, inclusive, né, às vezes o grau severo está relacionado com uma deficiência intelectual, mas não todas as vezes, é um trabalho mais intenso, mas não significa, né, que a gente realmente tenha uma impossibilidade de trabalhar. Todos nós temos potenciais e todos nós temos limitações. Todo mundo, né? Então, não é porque a criança é autista que ela nunca vai aprender, muito pelo contrário, né? Eu tenho a Alice aí, oi Alice, tudo bem? Que tem um filho autista, né? Que é maravilhoso, gente. As coisas que esse menino faz é impressionante. Por quê? Porque tem alguém que acredita nele, né? Então, eu sei que o diagnóstico não é fácil, mas vocês não precisam passar por isso sozinhos. Procurem por ajuda. Procurem por alguém que vai entender o que vocês estão sentindo, que vai minimizar esse sentimento que muitos pais têm quando me procuram, que é de, ai, foi culpa minha, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Sai dessa, né, sai dessa vibe, porque não é assim que acontece, tá? E vai exigir, sim, mais esforço, é uma necessidade especial, como o próprio nome diz, né? Pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, mas não significa impossibilidade, né? Nunca. Não permitam que esse pensamento, né, grude aí na mente de vocês, né? E que vocês, por conta disso, sofram, tá? Não precisa disso. A Tiziane disse que tem uma dificuldade muito grande de muitos pais aceitarem os diagnósticos. Eu concordo, Tiziane. Existe sim, porque não é fácil, né? A gente tem ali, quando a gente tem um bebê, alguns pais, inclusive, fazem assim, o plano de vida daquele indivíduo, né? Com 3 anos vai entrar na natação, com 6 vai entrar na escolinha de futebol, com 10 ele vai começar o inglês, com 16 ele vai fazer um intercâmbio, com não sei o que lá, e aí, de repente, né, com 2 anos ali, recebe um diagnóstico de autismo. Então, assim, todo aquele sonho, todo aquele planejamento acaba, né? Significa que a criança não vai poder fazer isso? Não, não significa, mas talvez não no tempo que os pais esperam, que existe essa expectativa, e é por isso que o trabalho da equipe multidisciplinar que atua com autismo é um trabalho de família, né? A gente precisa estar em contato direto com a escola, a gente precisa que a família, ela colabore, né, com as orientações que nós fazemos, de coisas que precisam ser estabelecidas. Então porque é autista, coitadinho, eu não posso falar não pra ele, eu não posso frustrar meu filho. Tá fazendo tudo errado, né? Precisa sim. Por quê? Porque ele não vai viver o tempo todo dentro da sua casa, ele vai viver numa sociedade que tem regras, e é super importante que ele consiga se adequar, né? E aí, respondendo, né, a pergunta do Rodrigo, é Rodrigo, né? Dessa questão do Messi, né, do Bill Gates. Então, assim, todos nós temos habilidades, né? Então, lembra que eu falei da hipersensibilidade, da hipossensibilidade? Também tem essa questão das habilidades. Alguns autistas têm habilidades extraordinárias, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, não sei se ela é tão famosa aí no Japão. Tem uma menininha, ela chama Alice. E aí, ela começou a ler e a falar com menos de 1 ano, né? E assim, ela é impressionante na oratória. As palavras que ela fala, o quanto ela, né, tem vídeo. Eu tô falando dela aqui porque ela acabou estourando aqui no Brasil, todo mundo conhece, ela tem as redes sociais abertas, né? Então, se vocês procurarem, depois eu posso postar lá na minha página um vídeo dela. E aí, o que acontece, né? Ela, né, não tô dizendo que ela é autista, mas eu tô dizendo que ela tem uma habilidade que é impressionante. Pra idade dela, o tipo de coisa que ela fala, ela contando historinha, ela não tinha nem 2 anos, e ela pega o livrinho dela, conta. Então, assim, o que eu quero dizer é que todos nós temos potenciais ilimitados. Quando a pessoa descobre isso, aí você fala, é nisso.
No caso do Messi, o cara é um gênio mesmo. Você vê ele jogando bola, é bonito de ver, né? Por quê? Porque ele tem uma habilidade absurda. Mas não dá pra gente falar que todo mundo que tem uma habilidade, como, né, Picasso, Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci, Pelé, né, Neymar, né, essas caras que falam, gente, o cara ali, ele é muito bom naquilo que ele faz, ele é impressionante, que ele seja autista, né? No Messi tem algumas questões de comportamento, né, que a gente percebe e que outras pessoas falaram, nossa, acho que ele é autista porque ele tem uma dificuldade assim, uma dificuldade assado. Mas, né, eu não vejo que, então porque ele é autista, ele é muito bom no futebol. Mas isso não o impediu, né, se ele realmente for autista. Eu não vou te saber dizer exatamente, porque eu também já ouvi falar disso, mas nunca li, né, uma entrevista dele assumindo, ou, né, uma questão, assim, de um relatório médico falando, olha, né, autista. Mas aí eu vou aproveitar, né, essa pergunta que você fez, né, esse comentário, para falar sobre a questão dos graus, né. Então, assim como a maior parte dos transtornos, a gente tem do mais leve ao mais grave, né? Leve, moderado e grave. E, inclusive, dentro do leve ou de qualquer outro, do moderado e do severo, os sintomas também podem ter níveis e graus diferentes. Então, por exemplo, né? É uma criança, então, com a classificação moderada do autismo. Mas a questão da interação social dela é ótima. Então, é muito leve. Tem uma ou outra situação que ela fica um pouco mais constrangida, que ela tem uma dificuldade ali de interação com os pares ou com as pessoas ao redor, mas ela gosta do abraço, ela dá risada, ela brinca com você, né? Mas, por exemplo, mas na questão da estereotipia é super severo, então ela roda, ela faz flapping, ela tem ali, ela se morde, ou ela morde os lábios, ou ela puxa o cabelo, ou ela bate palma o tempo todo, entendeu? Então, assim, tem uma classificação geral, mas às vezes os sintomas aparecem, né, em níveis diferentes. Então, de repente, né, o Messi é um autista leve que tem uma alta habilidade, né? Inclusive, hoje, para fazer o diagnóstico, a gente tem um pacotão que a gente chama de TEA, né? Como foi falado ali, que significa transtorno do espectro autista. Então, às vezes, a criança ou o indivíduo tem características autísticas, mas não necessariamente ele tem o diagnóstico de autismo, porque para o diagnóstico de autismo precisa, né, de alguns requisitos. Como eu disse, nessas 3 grandes áreas precisa ter o comprometimento de pelo menos um item em todas elas, para que a gente possa. Por isso que eu digo que o diagnóstico ele precisa ser realmente muito minucioso, com uma equipe, que cada área ali vai olhar a sua parte, e aí a gente junta todas as informações para pensar realmente no diagnóstico, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta, Rodrigo. Muito obrigada pela sua participação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Danilo Manchito falando que o filho dele é autista leve. A Cláudia tá dizendo, porque a maioria dos autistas, inclusive o meu, não dorme. O meu, desde que nasceu, não dormia. Às vezes 1 ou 2 horas, a maioria 15 minutos. Hoje em dia ele dorme medicado porque eu estava ficando louca por falta de sono. Então, o sono é uma necessidade fisiológica básica, mas algumas questões, às vezes é por conta dessa questão do ambiente, né? Então, assim, ou tinha muita luz, ou tinha pouca luz, ou tinha ruído, ou tinha um cheiro que não dá para o bebê falar para você, né? O que tá incomodando, e isso, né, o impedia de dormir. Ou o próprio funcionamento neurológico, né? Algumas questões relacionadas ao hormônio. Então, precisa de uma investigação, né? E algumas vezes precisa da intervenção de medicamento. Mas eu, né, gostaria de falar que o autismo não tem cura, né? Aí você pode ouvir sim casos de pessoas que não tinham o diagnóstico de autismo, mas tinham algumas características autísticas, como eu falei.
E aí, com intervenção terapêutica, seja de fono, seja de TO, seja de psicólogo, elas conseguem ali entrar, né, num parâmetro do que a gente considera normal, e aí por conta disso saem do espectro, tá? Isso pode acontecer, mas o autismo em si não, né? Mas existe tratamento, e aí existem várias formas de se trabalhar, né? Então o que que acontece? Existe a ciência ABA, né? Que é a análise aplicada do comportamento, né? Numa tradução ali, né? Porque ele é do inglês, né? Então, o que que acontece? Funciona muito, dá muito resultado. Ah, mas dá o resultado para todos os autistas? Não, não é para todos. Mas existem outros, né? Como o método Denver. Então, o mais importante é buscar realmente profissionais que entendam, que saibam e que trabalhem com o autismo, que sejam especialistas. Por quê? Porque o autismo requer isso, né? Nem todas os meus colegas psicólogos trabalham com autismo, né? Então não é todo psicólogo, não é todo psicopedagogo, não é todo. A gente tem o conhecimento lá na faculdade, tá bom que eu me formei faz um tempinho, mas assim, a gente consegue ver ali, né, alguma coisa, mas é uma pincelada, é muito básico. Então, para você trabalhar com autismo, você precisa se especializar através de cursos, através de workshops, através de uma pós-graduação, né, específica, porque precisa realmente, é um mundo muito complexo e a gente precisa conhecer e tá sempre em evolução, né? Essa atualização é sempre importante. Então, a gente precisa sim, né, de profissionais capacitados para lidar, né, com essas circunstâncias e principalmente para fazer a orientação correta para a família. O Danilo tá dizendo que o filho dele chorava muito quando bebê e às vezes tinha que sair de carro para dormir. Então, tá vendo como às vezes tá ligado com a questão da sensibilidade? Para ele, acalmava o movimento, né? Então, entra no carro, tá ali diferente, ou às vezes né, o cheiro, ou às vezes é essa questão realmente do movimento e que trazia, né, esse conforto para que ele pudesse relaxar e dormir, né? Então, não existe igual, tá? Mas eu tenho todo autista de grau moderado é igual. Não, isso não existe. Cada pessoa é única. Inclusive nessa questão dos sintomas, né, nos níveis e em como eles se manifestam. Algumas crianças se manifestam de um jeito X, outras de um jeito Y. Então, por isso que inclusive, né, o tratamento ele é personalizado. Ele é para aquela criança. Mas nossa, tenho, né, uma vizinha com filho autista, vou falar para ela fazer isso. Pode dar super errado, tá? Então, né, o que você pode fazer? Olha, tem um profissional X que eu conheço que tá dando super certo. Vai lá e faz uma avaliação com seu filho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem um problema também que o meu fugia de casa. Ele abria a porta e saía correndo com os braços abertos, feliz como se não existisse ninguém. Já fugiu 7 vezes. Aí entra nessa questão da falta, né, de noção de perigo, né, de risco. Então, assim, super importante, não deixar nada perigoso, né, no acesso. Então, faca de cozinha, né, tesouras, ferramentas, né, prego, martelo, alicate, essas questões tem que estar sempre num lugar que a criança, né, o indivíduo não tem acesso. Porta de casa, sempre com um trinco lá no alto para a criança não abrir, tomada sempre fechada, né? Porque por mais que você explique, às vezes eles não têm essa questão da noção do perigo. Então é super importante tomar esses cuidados para não levar esses sustos, né, Cláudia? Imagina o seu desespero correndo atrás dele, ainda mais, né, no Japão, que felizmente os carros respeitam bastante, mas às vezes não dá tempo, né? Se aparece ali, né, no meio da rua, então é bem delicado. Então precisa realmente tomar bastante cuidado, né? Tá sempre atento, né? Mas, enfim, nossa, é assunto, né? A gente tá aqui há quase 1 hora falando. Então vou fazer, né, minhas considerações finais. Espero que tenha ajudado, né, que tenha trazido um pouco mais de informação.
Como eu falei, são muitos lugares, felizmente, que hoje no Japão tem profissionais muito bem qualificados. E aí, se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem de indicação, podem me mandar lá, né, na página, um recadinho, né? Olha, moro em tal lugar, queria saber se você conhece, né? Porque felizmente eu conheço muita gente que trabalha aí, muita gente boa, para poder orientá-los da melhor maneira, porque eu imagino, né, o quanto é difícil realmente se sentir sozinho e desamparado nessa circunstância. Então, né, não passem por isso sozinhos, tá? Procurem ajuda, né? Vou me colocar aqui super à disposição de vocês, se vocês precisarem de qualquer, assim, informação, né, e suporte, tô aqui. E vou pedir também depois pro pessoal do Portal Me colocar, né, o link aí para minha página do Facebook, mas é @psicóloga Juliana Nakazaki, e também, né, nas outras redes sociais vocês conseguem me achar com o meu nome completo também. Aí a Cláudia tá perguntando: o que você acha da escola inclusiva? Quero voltar para o Brasil e parece que lá não tem escola especializada. Bom, aqui no Brasil como funciona? Desde 2000, eu não vou saber te dizer exatamente o ano, tá? Mas que foi estabelecida a lei da inclusão, então todas as crianças estudam no mesmo espaço. Não existe mais aquela escola especial, como existe aí no Japão, né? E antes aqui existia a sala especial, então as crianças com deficiência eram colocadas, às vezes nessa sala, às vezes tudo junto, e não tinha como dar certo, né? Porque um síndrome de Down, né, uma criança com paralisia cerebral, um autista, um TDAH, tudo na mesma sala, não rola, né? Até porque também os professores não tinham, né, muitos acessos à questão da formação para trabalhar com educação inclusiva. Hoje tá diferente, então todas as crianças estão no mesmo ambiente escolar, vivenciando a mesma experiência, porém o professor ele faz algumas adaptações, seja adaptação de currículo, seja adaptação de como ele desempenha ali, né, aquela coisa. Então, algumas crianças têm provas diferenciadas, seja prova oral em vez de prova escrita, seja um dia específico para ela, porque, né, ela tem uma dificuldade ali, né, de se concentrar quando tá com outras pessoas. Dependendo, né, do grau de autismo ou de outra deficiência, também tem uma adaptação. É possível isso, mas não tem uma escola que eu, pelo menos aqui, né, onde eu moro no interior de São Paulo, não conheço um lugar específico. O que existem são centros especializados para estimulação, né? Então tem ali lugares com equipe multidisciplinar sempre, em que a criança, no horário que ela não está na escola, ela tem ali a estimulação com os profissionais. Então, isso ajuda, né, no processo de aprendizagem. E o que eu acho que é mais importante é o seguinte: a gente entender o que é importante para a criança. Que eu vejo que acontece aí na escola, que eu via, né, acontecer na escola especial do Japão. Olhando para essa criança, faz mais sentido ela aprender a se alimentar sozinha neste momento do que a fazer conta ou aprender a escrever, né? Então, esse olhar eu achava interessante, apesar de não gostar dessa coisa muito engessada, né? Então uma vez na escola especial, não volta para a escola regular, né? Alguns casos leves é super possível fazer essa reintegração, mas é importante, né, perto de onde você deseja morar, caso você venha para o Brasil, saber, né, conhecer, perguntar, questionar, né, se existe, que tipo de suporte existe, que tipo de centros de atendimento, para que você tenha esse respaldo, né, no tratamento e ali nessa integração do seu filho, inclusive na questão da escola, tá bom? Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado, né, desse tempo, né? Como eu falei, eu tava com muita saudade de fazer
as lives aqui pro portal, né? Sempre uma grande satisfação de estar aqui. Fico muito feliz de poder levar um pouquinho de conhecimento e de informação para vocês. Quero agradecer muito a participação de todos, né? Me colocar realmente, né, à disposição. Se precisarem de qualquer informação, me procurem lá na página para que a gente possa conversar um pouquinho, tá bom? E quero, né, finalizar agradecendo, dizendo que é super importante que a gente faça essa troca de informações, né? A Tiziane falando muito bom, primeira vez que participe, amei, que bom, Tiziane, fico muito feliz. Se vocês tiverem sugestões, né, de novos temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, né, por favor, podem colocar aí nos comentários, né, depois eu vou fazer a questão de responder todos vocês, né, por escrito, e, né, dizer que, essa conscientização que a gente pretende, que a gente, né, tem um objetivo de fazer com relação ao autismo, é justamente para quebrar esse preconceito, essa visão de que o autista não aprende, de que o autista só tem limitações e não tem possibilidades. Isso não é verdade, né? Eu quero que vocês, principalmente os pais, acreditem, né, acreditem nisso assim, do fundo do coração. Que é importante vocês se cercarem de pessoas que também acreditem, tá bom? Muito, muito obrigada, uma ótima noite para quem tá no Japão, um ótimo dia para quem tá no Brasil, uma boa Páscoa, né? Feliz Páscoa para todos nós, e que a gente possa se ver em breve, né? Para poder conversar mais a respeito, né? Do que vocês acharem aí importante. Me sigam lá na página, né? Eu sempre tô postando algumas informações também relacionadas ao autismo e a outros transtornos, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? Questões de necessidades especiais de crianças, e também, né, se precisarem de informações, como eu disse, a respeito dos projetos que existem aí, que vocês podem procurar, só me mandar uma mensagem, um recadinho, tá bom? Gente, muito, muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.